Vamos resolver desta vez uma questão de hidrodinâmica que envolve a utilização da equação da continuidade. Uma pessoa observa a água sair através de uma mangueira em uma direção paralela ao solo e percebe o alcance igual a 2,4 metros. Como a gente vai ver, essa questão aqui, muito embora ela envolva temas da hidrodinâmica, a gente vai ter que utilizar a equação da continuidade, ela é uma questão que envolve temas da área de cinemática, né? E, em especial, um tema que eu já abordei bastante aqui no canal, que é sobre alcance de um lançamento horizontal. Então, a gente vai ver que vai ser necessário utilizar a equação da continuidade, mas uma vez utilizada a equação, né, que é o tema de hidrodinâmica, a gente vai se resumir a um problema de calcular o alcance da água aqui saindo dessa mangueira, tá certo? Então, a pessoa observa a água sair através de uma mangueira em uma direção paralela ao solo e percebe o alcance igual a 2,4 metros. Para alterar o alcance, ela coloca o dedo no local de saída da água, reduzindo o diâmetro de saída em 20%. Então, a gente tem nessa experiência do cotidiano que se a gente diminui a saída no final de uma mangueira, o jato d'água ele vai mais longe, ou seja, o alcance dele aumenta, ok? Então, foi exatamente isso que aconteceu, foi reduzido o diâmetro, tá certo? O diâmetro de saída da água, você tem ali uma seção transversal, né, uma determinada área, uma área de um círculo, tá certo? E a área desse círculo, o diâmetro dela foi diminuído em 20%. Durante as observações, a altura da mangueira não se altera. Então, a altura da mangueira com relação ao solo é sempre a mesma nos dois casos. Considere a água como um fluido ideal e despreze a resistência do ar. Qual é o novo alcance quando houve essa diminuição da área de seção transversal da mangueira, né, do diâmetro desse círculo, né, da seção transversal da mangueira em 20%. Então, estão aqui as opções, né? Vai continuar sendo 2,4 metros ou vai aumentar, né? 3 metros, 3,8 metros, 4,3 e 4,8. Então, essa questão sobre a parte da hidrodinâmica, a gente vai aplicar todas as simplificações possíveis quando a gente aborda esse tópico de hidrodinâmica, que é um tópico muito complexo. Então, a gente adota várias simplificações para lidar com os fluidos. Por exemplo, a gente considera que é um fluido ideal. Por exemplo, é um fluido que ele não atuam forças dissipativas sobre ele. Não é um fluido que a gente vai considerar que tem viscosidade, que tem interação com as paredes da mangueira. Tá certo? A gente vai considerar que o escoamento desse fluido, né, dessa água, nessa mangueira, que é um escoamento estacionário. Ou seja, as propriedades de cada um dos pontos no escoamento, elas não variam no tempo, tá certo? Então, de um ponto para um outro, por exemplo, propriedades como a velocidade, ela pode mudar, mas no mesmo ponto do escoamento você tem aquelas propriedades se mantendo fixas, né? A gente também considera que o fluido ele não é compressível, né? Ou seja, que ele é incompressível, ou seja, a densidade dele em qualquer ponto permanece a mesma. E a gente tem essa ideia aqui, né, do que a gente chama de tubo de escoamento. Então, se você imagina aqui, né, aqui é a representação de um tubo de escoamento, você imagina que aqui você teria, por exemplo, as paredes, né, dessa mangueira. Então, em cada seção transversal da mangueira, tá certo? Você tem todas as partículas do fluido, né, no caso aí a água, sempre se deslocando com a mesma velocidade. Perceba que aqui no ponto Q a velocidade não é a mesma que no ponto P, mas no ponto P, em toda essa área aqui da seção transversal, a velocidade de todas as partículas passando por essa área A1 é a mesma, V1. E nesse ponto Q, nessa área A2, todas as partículas têm velocidade V2, né? E o vetor velocidade, né? Mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, tá ok? Então, aplicando todas essas simplificações para a água se escoando, né, se propagando nessa mangueira, a gente é capaz de aplicar a equação da continuidade.
Então, o que é que diz a equação da continuidade? Ela diz que esse produto, área de seção transversal, tá certo? Vezes a velocidade da água, nesse caso, tá certo? Esse produto, área vezes velocidade, é uma constante para qualquer ponto do escoamento, certo? Então, voltando aqui, né? Deixa eu voltar aqui na minha figura do tubo de escoamento. Perceba que aqui nessa parte desse tubo eu tenho uma área A1 e eu tenho uma velocidade V1. Nessa outra parte aqui do escoamento, nesse ponto Q, eu tenho uma área maior, A2, e tenho uma outra velocidade V2, né? O que é que a equação da continuidade está me dizendo? Ela propõe, né, que nessas condições em que eu fiz várias simplificações, tá certo? Dentro de um tubo de escoamento, o produto área de seção transversal do tubo de escoamento vezes a velocidade do fluido passando por essa área de seção é uma constante. Então, A1 vezes V1 seria igual a A2 vezes V2, que seria igual a A3 vezes V3 em um outro ponto mais à frente aqui do tubo de escoamento, tá certo? Em qualquer ponto que eu fizer esse produto, eu sempre tenho o mesmo valor dentro do tubo de escoamento. É isso que diz a equação da continuidade. Então, perceba que a minha questão ela me propõe duas situações, né? Uma situação inicial em que eu tenho uma determinada área, tá certo? Uma determinada área de seção transversal na extremidade final da mangueira, né? Onde a água sai. E esse diâmetro ele não está obstruído, tá certo? Então, a água, né, vai sair com uma determinada velocidade. E tem uma segunda situação em que o diâmetro ele foi obstruído, certo? Então, eu tenho uma diminuição da área porque eu tenho uma diminuição do diâmetro, né? A gente vai ver como a área se relaciona com o diâmetro, né? É através da equação para se calcular a área de um círculo, tá? Então, tem uma obstrução de 20%. Então, se diminuiu a área, obviamente a velocidade vai mudar, porque o produto área vezes velocidade tem que permanecer constante. Se o produto tem que permanecer constante, por exemplo aqui, se a área aumentou, o que é que tem que acontecer com a velocidade? Tem que diminuir, tá certo? Porque o produto tem que ficar igual como era aqui. Perceba aqui que o vetor velocidade está maior e que o vetor velocidade está menor, para que a equação da continuidade ela seja respeitada, né? Para que ela de fato possa ser aplicada. Então vamos lá. A1 vezes V1 é igual a 2 vezes V2, aí em duas situações diferentes do escoamento da água na mangueira. O que a questão diz? Diz, para alterar o alcance, ela coloca o dedo no local de saída da água, reduzindo o diâmetro de saída em 20%. Então, como é que eu vou contabilizar isso daqui, né? Perceba que é o diâmetro que diminui em 20%. Então, está aqui a equação para se calcular. Perceba, a equação da continuidade envolve área, mas a questão fala em diâmetro. Então, eu tenho que relacionar um com o outro. Então, o que é que eu vou escrever? A área de um círculo, né? A área de um círculo é π vezes o raio do círculo ao quadrado. Sendo que, como a questão não fala em termos de raio, fala em termos de diâmetro, então eu vou escrever a equação da área de um círculo em termos de diâmetro. Raio é diâmetro dividido por 2. Então, vai ficar diâmetro dividido por 2 elevado ao quadrado, que vai ficar π, diâmetro ao quadrado, e como está lá dividido por 2, o 2 vai ficar ao quadrado, então vai, no final das contas, né, 2 ao quadrado é 4. Então, πd ao quadrado dividido por 4 é a área de um círculo. É o que acontece. Eu tenho a primeira situação em que eu não tenho obstrução na saída da mangueira. Eu estou chamando o diâmetro dessa área de seção transversal inicial, quando não tem nenhuma obstrução, estou chamando de D1, tá? E o diâmetro D2 é quando tem obstrução. O que é que aconteceu com o diâmetro D2? Ele foi reduzido com relação ao diâmetro inicial, né, quando a extremidade está livre, foi reduzido em 20%. Tá? Então, 20% em decimal é 0,2. Então, o diâmetro 2 é o diâmetro 1 menos 20% do diâmetro 1. Tá? Peguei o diâmetro 1 e o reduzi, né, em 20%. Ou seja, quando eu fizer D1 menos 0,2, que é 20% D1, eu vou ter que o diâmetro 2 é 0,8 D1. Ou seja, é 80% do diâmetro inicial. Tá certo? Esse é o diâmetro na situação 2.
E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Já que eu sei o novo diâmetro, né? Diâmetro D2, agora eu preciso calcular a área 2. A área quando eu tenho o dedo ali obstruindo parte dessa saída, né? É uma nova área, uma área menor. Então o que é que eu faço? A área 2 é o que? É π, diâmetro 2 ao quadrado dividido por 4. Essa equação aqui, né? Para calcular a área em qualquer situação. Sendo como eu quero a área 2, é o diâmetro 2, tá? Diâmetro 2 em termos do diâmetro 1. Calculei aqui, tá? D2 é 0,8 D1. Substituir no lugar de D2. D2 é 0,8 D1. E aí vou ter que elevar isso aqui ao quadrado, tá certo? 0,8 ao quadrado, 0,64. D1 ao quadrado, tá aqui, tá? D1 ao quadrado, deixei dentro do parêntese. E aí o que é que eu fiz? Eu coloquei esse 0,64 para fora, aqui, que vai estar multiplicando essa fração, tá? Coloquei o π aqui para junto do D1, então vai ficar π D1 elevado ao quadrado dividido por 4. Sendo que quem é π D1 ao quadrado dividido por 4? Se olhar aqui, né, para a equação da área, se envolve o diâmetro D1 e tem essa mesma forma aqui. Essa expressão aqui é justamente a expressão para se calcular a área 1. Né? A área quando eu não tenho obstrução nenhuma. Né? A área inicial é π D1 ao quadrado dividido por 4. Então, eu obtenho, né, se eu substituir tudo isso daqui por A1, eu tenho que a área 2 é 0,64 A1. O que é que isso significa? Isso significa que se eu diminuir o diâmetro em 20%, se eu obstruir 20% da passagem, né, se eu diminuir 20% do diâmetro do círculo, tá certo? O que é que acontece com a área? A área vai diminuir para 64% da área inicial, tá certo? A área 2 é 64% da área inicial A1. Então, eu tive uma diminuição de 36%. Então, para diminuir em 20% o diâmetro, eu tenho uma diminuição de 36% da área. Ok? E o que é que acontece? Aí agora, né, perceba, aqui eu estava trabalhando só em termos de área do círculo. Tá? Queria relacionar a área 2 obstruída em relação à área 1 que estava sem nenhuma obstrução. Agora eu vou lidar com a equação da continuidade. Né? Vou dizer que o produto A1V1 na situação inicial é igual ao produto A2V2 quando eu tenho a saída obstruída, ou seja, com a diminuição de 20% no diâmetro. Então, se eu pegar esse A2 e passar para o outro lado, né, dividindo, vou ficar aqui a velocidade na segunda situação, é a razão A1 dividido por A2 vezes V1, certo? Daqui para cá, o que é que eu fiz? Eu acabei de descobrir quem é A2 em termos de A1. A2 é 0,64 A1. Então, no lugar de A2, eu coloco 0,64 A1 e consigo cancelar A1 com A1. Né? Tá dividindo um pelo outro, vai dar 1. Né? Então, eu tenho que isso aqui é 1 dividido por 0,64 V1. E se eu quiser deixar em termos de uma fração simplificada, tá? Isso aqui vai dar um número decimal que tem algumas casas, né? Então, eu vou deixar em termos de fração. A fração simplificada, que representa 1 dividido por 0,64, é 25 dividido por 16. Tá? Então, a velocidade V2, ok, vai ser 25 dividido por 16 V1. Como 25 é maior do que 16, essa divisão aqui é o número maior do que 1. O número maior do que 1 vezes V1 vai dar algo que é maior do que V1. Né? Então, a velocidade V2 vai ser maior, como a gente esperaria, né? E como é a nossa experiência no dia a dia. Se eu obstruo a saída da mangueira, a velocidade é maior, o alcance da água vai ser maior, tá certo? Então, a velocidade V2 vai ser esse termo aqui vezes V1, que vai dar um número maior, porque 25 sobre 16 é maior do que 1. Então, a velocidade vai aumentar, o alcance vai aumentar. Então, isso aqui foi a equação da continuidade, tá? Eu precisava utilizar a equação da continuidade para chegar nessa relação entre as velocidades no caso 2 e em relação ao caso 1. Né? Agora vai virar um problema de lançamento horizontal, tá certo? Que eu já fiz vários vídeos aqui no canal. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam lá e vejam. Tá? Então, lançamento horizontal. Essa aí é a equação para o tempo de queda, né? A água, quando ela sai da mangueira,
ela vai demorar um tempo para atingir o solo. Do que é que depende esse tempo? Esse tempo depende da altura que foi feito o lançamento e depende da aceleração da gravidade. A questão diz que a altura não muda, tá certo? Então o tempo de queda na situação 1 e na situação 2 vai ser sempre o mesmo. O tempo de queda não muda, ok? O que vai mudar é a velocidade de lançamento horizontal, né? A gente acabou de ver ali que a velocidade V2 vai ser maior. Sendo que, uma vez lançada a água no lançamento horizontal, a velocidade ela não muda mais, tá? A única velocidade que muda no lançamento horizontal é a velocidade vertical. A velocidade horizontal é igual à velocidade inicial do lançamento. Ela não muda mais uma vez que ela sai da mangueira. Muda da situação 1 para a situação 2, né? Mas em cada situação, ao longo de todo o percurso até o solo, a velocidade horizontal é sempre a mesma. É um movimento uniforme, tá? Velocidade constante. É o que é que eu vou fazer, né? Se é um movimento constante, velocidade vai ser o deslocamento dividido por tempo, né? E na horizontal, o que é que eu vou ter? Na horizontal, eu vou ter exatamente o alcance da água, que é o que a questão está me pedindo. A questão diz que inicialmente, quando não tinha nenhuma obstrução, o alcance era 2,4 metros, e agora na nova situação, onde tem uma obstrução no final da mangueira, qual vai ser o novo alcance, certo? Então, como velocidade é deslocamento sobre o tempo, o deslocamento na horizontal vai ser o alcance, tá? Eu estou chamando de L para não confundir com outras letras que eu já usei antes. Eu já usei D para diâmetro, já usei A para área, então eu vou chamar alcance de L, tá? Então, velocidade, o deslocamento horizontal é o alcance, e o tempo que esse alcance vai transcorrer é exatamente o tempo de queda da água, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o alcance. Passo o tempo de queda para o outro lado, né, multiplicando. Então, o alcance vai ser a velocidade do lançamento vezes o tempo de queda. Então, para a situação 1, eu tenho que o alcance na situação 1, que a questão dá, né, é 2,4 metros. Vai ser a velocidade V1 vezes o tempo de queda. Se eu passar o V1 para o outro lado dividindo, o tempo de queda é o alcance dividido pela velocidade do lançamento V1. Ok? Escrever a mesma equação agora, tá, para a situação 2. Se L1 é igual a V1 vezes tempo de queda, L2, o alcance na situação 2, é igual à velocidade na situação 2, a velocidade de lançamento que mudou, vezes o tempo de queda, que isso aí não muda, né? Porque a questão diz, a aceleração da gravidade, né, é a mesma, certo? E a altura, a questão diz que a altura da mangueira em relação ao solo não muda. Então, nos dois casos, o tempo de queda é o mesmo. Muda só a velocidade do lançamento e, obviamente, se mudou a velocidade, vai mudar o alcance. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir V2, 25 sobre 16 V1. E aqui o tempo de queda, repetir, certo? Aí, daqui para cá, repito, né, V2, que é esse termo aqui, e substituo quem é tempo de queda, certo? Eu escrevi tempo de queda em termos da situação 1. Tempo de queda é L1 dividido por V1. Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo cancelar as velocidades na primeira situação, né? Já tinha V1, substituí L1 sobre V1 como tempo de queda e eu cancelo V1 com V1. Então, eu elimino, né, a variável de velocidade. Vou ficar com o quê? Vou ficar com 25 sobre 16 vezes L1. Por que para mim era interessante, né? Eu não sei, a questão não me diz qual é a velocidade de lançamento inicial, né? Ela me diz qual é o alcance inicial. O alcance inicial é L1 e a questão diz que é 2,4 metros. Então, se eu obtive o alcance da situação 2 em termos do alcance da situação 1, eu obtenho a resposta porque a questão me diz qual é o alcance na situação 1. 2,4 metros. E aí, a gente agora só precisa fazer cálculos, né? Vai ficar 25 sobre 16 vezes 2,4. Se você colocar aí na calculadora, tá? Você vai obter 3,75 metros, sendo que a questão ela dá opções só em termos de dois algarismos significativos. Então, o 3,75 metros aí vai dar aproximadamente 3,8 metros. O alcance vai sair de 2,4 metros para 3,8 metros. O gabarito dessa questão é letra C. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. E até
à próxima.